Bom dia, família. É um prazer poder estar aqui com vocês, pregando para vocês. Como eu disse, meu nome é Yuri Luiz e sou brasileiro, nascido em São Paulo, criado em São Paulo, na zona leste de São Paulo. Eu sou grato a isso, por ser a zona leste, nenhuma outra zona, porque a zona leste é a zona mais legal de São Paulo. Desculpa te avisar isso, mas desculpa o Brasil. Vai pra zona leste, ela é mais legal. Ela é mais divertida. A zona norte não tem muita coisa lá, não. Sim. Não, mas é incrível poder estar aqui com vocês hoje. É um privilégio. E, claro, se vocês esteve com a gente na última quarta-feira, a gente pôde estudar a pregação que foi o título A Batalha de um Só Soldado. Que basicamente falava sobre a luta nas nossas mentes e pensamentos, certo? Então, o que a gente luta, o que passa no nosso coração e mente, o quanto isso, na verdade, nos afeta através do nosso dia e nossa caminhada com Deus. E hoje eu queria fazer algo nada diferente disso, na verdade. Eu queria fazer a parte 2 dessa pregação. Então, claro, você lembra que eu falei pra vocês que tinha tanto nisso, tantas coisas, sabe? Quanto que a Bíblia fala sobre nossos pensamentos, nossas atitudes e nosso coração. Então não dá pra colocar tudo numa pregação só, então eu tive que meio que dar uma dividida. Basicamente é uma série de pequenos estudos que eu fiz, meus tempos com Deus, que basicamente são devocionais que faz de manhã. E eu coloquei junto, assim, bem comprimido, para poder fazer 2 pregações. Espero que ajude vocês também. Então o título da pregação de hoje não é diferente. A Batalha de um Só Soldado, parte 2. Vamos lá, Então nós falamos sobre destruir nossos pensamentos negativos, sobre a renovação da nossa mente pela palavra de Deus e sobre confiança em Deus. E o desafio da pregação foi ler Salmo 139, versículo 14, que basicamente falava: eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Então, não sei se você deu a oportunidade de cumprir esse desafio, mas espero que você tenha cumprido, porque te ajudaria muito, me ajudou muito assim. Por ler a Escritura todos os dias para me lembrar de quem eu sou aos olhos de Deus. Agora, então, a gente vai tentar entender de onde vem esses pensamentos negativos. Qual que é a fonte? Qual que é realmente as raízes de cada um desses pensamentos que tanto nos assombram através dos nossos dias e semanas? Certo? Então, vamos lá para Tiago, capítulo 1. Amém? Vamos dar uma olhada lá de onde vem, qual que é a origem. Porque no final, tudo tem uma origem, certo? Tudo tem uma criação. Por exemplo, algo incrível é pensar que se eu olho para se eu achar isso aqui no chão, eu não vou pensar que isso aqui do nada apareceu lá e foi autocriado, certo? O iPad não apareceu do nada, foi autocriado, ele do nada brotou daquela forma. Mas eu sei que teve um criador que criou isso e fez algo acontecer e ficar dessa maneira. Da mesma forma, são nossos pensamentos e emoções também. Na realidade, elas também têm uma fonte de onde elas crescem, de onde elas saem. Então, olha isso. Vamos para Tiago capítulo 1, a gente vai ler o versículo 14. É incrível pensar isso. Por exemplo, a camisa da lei fala ação e reação. Certo? Então, algo que acontece, você vai ter que esperar uma reação que vai prover dessa ação que aconteceu. Então, se alguém fala com você de uma maneira, talvez vai ter uma reação que vai sair. Mas aquela reação também tem emoções e pensamentos que saem de tudo isso. Então, em Tiago capítulo 1, versículo 14, a gente vai tentar entender um pouco melhor esse conceito. E olha o que a Bíblia fala. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, saindo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. Então é isso, que escritura incrível. Então, basicamente, ele fala que eu e você tem a origem da tentação. Agora, a origem dos nossos pecados, pensamentos e sentimentos negativos. A origem de tudo isso é a cobiça. Então ele fala aqui no começo, no versículo 14, cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, até algumas outras versões vai falar pela sua própria cobiça. Então, a origem de cada um desses pensamentos e sentimentos ruins é a cobiça, são nossos próprios desejos, coisas que nós queremos. Então, para explicar isso de maneira mais profunda, o que as pessoas cobiçam hoje? Certo? A gente pode pensar em carros, dinheiro, relacionamentos, amizades, amor, aceitação e etc. Várias coisas. A lista continua e continua. Agora, todas essas coisas são coisas que são ruins ou pecado? Não necessariamente. Ter um carro não é pecado. Ter um bom emprego não é pecado. Ter um relacionamento também não é um pecado. Ter dinheiro também, por si só, não é pecado. Mas é um momento em que algo muda
que esses desejos se tornam pecaminosos. A palavra cobiça aqui no grego é a palavra aistesis. Essa eu procurei no Google para ouvir, para saber como pronuncia. Agora, o que significa essa palavra no grego? Ela significa que é um desejo interno excessivo por algo que pertence ao outro. Então, basicamente, o desejo, essa cobiça com a qual ele está falando aqui, ele está querendo dizer que quando eu tenho um desejo interno excessivo, algo que não me pertence, pertence a outra pessoa, isso vai gerar o pecado no meu coração. Agora, o que isso mostra? O que é esse interno que ele fala? Ele usa a mesma palavra, olha para o coração. Então, o desejo na profundidade do meu coração, aquilo que eu desejo tão profundamente, é o que dá o nascimento, é o que gera o pecado. Então, esses pensamentos e sentimentos que eu tenho, que lutam dentro da minha mente, são o que pode gerar o pecado. Agora, qualquer desejo que supere o seu desejo por Deus, ou desafie o seu contentamento com o que Deus tem te dado, vai te levar a uma morte espiritual. Então, qualquer coisa que surpasse o seu amor por Ele, o seu desejo por Ele, vai te levar a uma morte espiritual. E assim são os pensamentos negativos. Quando você pensa que você não tem nenhum valor, quando você pensa que você não pertence àquele lugar, quando você pensa que você não é bom o suficiente, quando você não se sente, não, eu não me sinto assim. Todos esses pensamentos, eles também vão te levar a uma morte espiritual. Eles surgem primeiro em uma forma de um desejo também. Não loucura pensar nisso, na verdade, esse pensamento de eu não sou bom o suficiente, eu não tenho valor, ou isso, aquilo, outro, na verdade, eles começam com um desejo. Por exemplo, eu queria tanto relacionamento que ela tem, eu queria tantas amizades que essa pessoa tem, ou que um dia eu tive, e esse desejo ele começa a crescer mais e mais. E aí você começa a pensar, por que eu não tenho isso também? Por que essa pessoa tem e eu não tenho? Por que Deus deu isso para ela, mas não deu isso para mim? Por que Deus deu isso para ele, mas não deu isso para mim? Por que ele tem esse emprego, eu tenho esse emprego? E começa a se comparar. E aí você começa a atrelar isso sempre a Deus. Então esses pensamentos dão origem ao eu não sou bom o suficiente. Que dão origem às ações que seriam o pecado. Vamos lá, Yuri. Aqui eles nos mostram que existe um ciclo. E ele fala que nesse ciclo de pecado, tudo começa com a cobiça, os desejos do nosso coração. Então, e aí ele fala que essa cobiça, ela dá à luz, ela gere o pecado. Que uma vez consumado gera morte. Então começa como? Primeiro começa com a cobiça, o desejo de algo. Depois desse desejo, ele fica tão intenso que ele dá à luz e gera o pecado. E ele fala que quando você continua vivendo o pecado, uma vez que esse pecado está consumado, consumado significa o ponto final dele, então aí sim ele gera a morte, que seria a morte espiritual. Então vamos tentar entender um pouco mais esse ciclo hoje. E o primeiro ponto de hoje é o pecado gerado pelo coração. Vamos lá, Yuri. O pecado gerado pelo coração. Vamos lá para Jó, capítulo 1. Então, claro, eu amo essa escritura em Jó. O livro de Jó, na verdade, ele explica muito e mostra muito sobre o coração do homem, né? Do homem e da mulher. E isso em qualquer lugar. Seja em Moçambique, seja no Brasil, seja na África do Sul. E a gente vai olhar aqui em Jó, que todos nós conhecemos muito bem a escritura. A gente já ouviu falar muito dela. E Jó acabou de perder a sua família inteira. Então ele perde os seus filhos, suas filhas, ele perde o seu gado, o seu rebanho, ele perde suas casas, todos os seus bens, a sua riqueza e tudo que ele possuía. E a Bíblia fala que a única coisa que Deus poupou foi a mulher dele. E ela é poupada. E aqui ele acabou de receber a notícia do que havia acontecido na vida dele. Ele acabou de receber a notícia de um dos servos dele que conseguiu fugir e fala para ele, olha Jó, foi isso que aconteceu. Você perdeu a sua família, seus filhos e suas filhas morreram, você perdeu o seu gado, todos os seus bens, perdeu suas casas, e aqui é Jó logo após ouvir tudo isso, essa notícia que ele recebeu. A gente vai ler aqui no versículo 20, ao versículo 22, do capítulo 1 de Jó. Olha o que a Bíblia fala. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se o rosto em terra, em adoração, e disse, saí nu do ventre da minha mãe, e não partirei. O Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, e não culpou a Deus de coisa alguma. Uau! Como você reagiria nessa situação? Depois de ter perdido tudo. Filhos, filhas, bens, você não tem mais nada, não possui mais nada.
Qual seria a sua resposta? Jó, após perder tudo que ele tinha perdido, após passar por tantas situações, tudo aquilo que qualquer pessoa desejaria ou teria no coração dela, fala que ele se prostra ao chão, rasga suas vestes em adoração e ensina uma mente de humildade e humilhação a Deus. E ele reconhece que ele nada pertencia realmente a ele. Ele fala, olha, eu vim sem nada ao mundo. E sem nada eu vou voltar. E o louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá, Yuri. Meu irmão. Vamos lá, Yuri. Isso é incrível. Eu duvido muito que essa seria a minha reação, para ser bem sincero com vocês. Muitas vezes, como a gente falou, né? Ação e reação. Então, coisas acontecem na minha vida, situações acontecem onde eu passo por algum tipo de provação, ou então tribulação, algo de terrível, então perder algum ente querido, alguma coisa realmente acontece. Seja lá o que for, na minha família, está no Brasil, então em Portugal, seja lá o que for. E eu começo a pensar, nossa Deus, por que isso aconteceu? Você tinha me dado isso, então por que você quer tirar de mim? Muitas vezes, essa não é a minha reação. Não estou falando isso antes de ser discípulo, estou falando como discípulo agora. Na minha vida, no dia a dia. A minha mente, meu coração é realmente testado através de cada uma dessas ações, cada uma das coisas que acontecem na minha vida. E aqui já fala que depois de perder tudo, a última palavra dele é louvado seja o nome do Senhor. E isso é incrível pensar nisso. E não apenas as palavras dele são incríveis, mas na verdade o que a Bíblia fala sobre ele também é incrível. Que fala que em tudo isso, Jó não pecou culpando a Deus de coisa alguma. Então, o que isso mostra? Mostra muitas coisas. Mas uma delas, que é um subponto pra gente, é que ele fala que ele não culpou a Deus de coisa alguma. Agora, por que ele levantou isso em específico? Porque muitas vezes, o que a gente quer fazer quando algo der errado na nossa vida? De quem que é a culpa? Certo? Nunca vai ser sua ou minha. Nunca vou falar, nossa, eu perdi esse emprego porque foi minha culpa, eu chegava atrasado, eu não era diligente, eu não queria trabalhar duro, então foi minha culpa. Não, quando eu perco o seu trabalho, a primeira pessoa que eu culpar é Deus. Nossa, Deus não quer me abençoar, Ele não olha pra mim, Ele não quer me abençoar com isso. Ou então a culpa do patrão, porque ele tá lá, ele não me via trabalhando, não queria me levantar. Ou por conta da sociedade que tá me oprimindo. Ou seja, lá o que for, mas a culpa nunca é nossa. Daqui fala que Jó olhou para toda a situação e ele não culpou a Deus de maneira alguma. Vamos lá, Yuri. Vamos lá, Yuri. Isso é incrível. Porque tudo que ele tinha era a mente dele depois de tudo isso. E ainda assim, naquele momento, ele nem ao menos culpou a Deus pelo que aconteceu. Agora, a gente precisa entender que o que acontece com Jó não foi que ele perdeu o emprego, ou então a mãe dele brigou com ele de uma forma. O que aconteceu com Jó foi que ele perdeu a família dele. Ele perdeu seus filhos e seus filhos. Perdeu tudo que ele possuía. Não foi algo simples. Não foi algo raso. Não foi um teste, um simples teste que aconteceu na vida dele. Ele tinha realmente perdido tudo. Sabe? Ultimamente Deus tem testado muito meu coração nessa área. Uma semana antes do nosso culto inaugural, 1 ou 2 semanas antes do culto inaugural, infelizmente eu perdi minha avó. E logo após disso, do culto inaugural em si, eu aprendi que meu avô estava com câncer, numa fase terminal. Então eu comecei a pensar que muitas vezes, quando eu olho para a vida de Jó, eu não quero aplicar ela na minha vida também para ter a mesma reação. Quando tudo isso estava acontecendo, a minha primeira reação foi questionar Deus. Nossa, Deus, por que você permitiu que eu viesse para cá? Eu não conseguia entender por que Deus não permitiu com que eu estivesse lá ou esperasse dar uma oportunidade de poder estar lá com eles. E até mesmo agora, com a situação do meu avô passando, eu pensei, nossa Deus, por que nossa, ele não consegue usar, ou então meu pai não vai lá na casa dele para poder falar com o meu avô, ou então isso e aquilo outro, o que eu faço? Eu tiro a culpa de mim mesmo, já que eu não quero me sentir culpado, eu quero me sentir inferior, coloco a culpa em todo mundo, mas não apenas em mim. Eu não penso no meu coração. E a primeira atitude que eu tenho é reclamar com Deus e me voltar contra Ele. E realmente, eu culpei a Deus em situações muito menores do que a Jó passou. E aqui, se você continuar lendo, no capítulo 2, o que acontece, a Bíblia fala que é a segunda aprovação de Jó. E o que é isso? Basicamente aqui fala que Satanás, depois de ter tirado tudo Jó, tirado da família, ele vai até Deus, e agora ele vai lá e fala para Deus que se ele atingisse a saúde de Jó,
especificamente na pele e na carne dele. E aí sim, Jó amaldiçoaria o nome de Deus. E aqui é onde a gente tem agora, no capítulo 2, versículo 9, a gente vai ler juntos. Porque agora ele vai lá, aflige Jó com uma doença na pele dele. Ele está doente, ele está passando por tudo isso. A Bíblia fala que ele pega um pedaço de louça e começa a se coçar para poder tentar tirar essa coceira que ele estava sentindo por conta dessa doença de pele que ele tinha. Então vamos ler junto. Jó capítulo 2, versículo 9. Aqui é quando a mulher dele vê a situação dele e vem até ele. Olha o que ela fala. Então sua mulher lhe disse: você não mantém essa integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Ele respondeu: você fala como insensato. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Uau. A escritura sempre me convence muito. Me dá muita convicção na palavra de Deus. Porque não é isso, logo após tudo isso, Satanás vai e atinge Jó com uma doença de pele também. A vida dele não era nada fácil. Mas agora acabou de ficar pior. Eu penso que se eu tenho um melhor amigo, então uma pessoa que está muito próxima de mim, né, como minha família, ou então até mesmo Jó, a única pessoa que sobrava para ele, que era a mulher dele. E até mesmo essa pessoa foi lá e chegou para ele e falou: nossa, você ainda vai manter essa integridade, ele vai continuar adorando a Deus. Por que você não abençoa seu Deus e morre? Por que você não abandona ele? Você já perdeu tudo. Você não tem mais nada. Você perdeu seus filhos e suas filhas. Você perdeu tudo que você possuía. Do que mais você vai se agarrar? Do que mais você vai tirar a sua glória? Não tem mais nada para você aqui. Então amaldiçoe seu Deus e morra. E realmente, em todo esse momento, ele não falou uma só palavra após ter sido se prostrado à frente de Deus. E aqui é a primeira vez que ele fala e a resposta da mulher. Ele chega para Jó amaldiçoar o Deus morrer. Jó olha para ele, para ela, e vai lá e responde ela, falando que ela está falando com uma pessoa insensata. Agora, no Antigo Testamento, o povo de Deus via sofrimento como Deus abandonando essa pessoa. Então, quando a mulher de Jó vê Jó naquela situação, era porque era algo costumeiro deles. Então, eles viram tudo que aconteceu com a vida de Jó e falaram: isso é Deus, Deus te abandonou, ele não te ama mais. Ele não quer, não, desiste disso, amaldiçoa ele e morre. Então, já que Deus te abandonou, abandone ele também. E isso é interessante, porque muito provavelmente ela já tinha feito isso. Porque pensa nisso, ela estava dando uma opção para Jó sobre algo que ela já estava fazendo. Muito provavelmente, sabe, algo que me ajuda a entender é que o que eu tenho para entregar para as pessoas geralmente é o que eu pratico. Sabe, se você está cheio ou cheia de pensamentos negativos e de pecado no seu coração, você vai chamar outras pessoas a fazer o mesmo. Você não pode chamar alguém a seguir algo que você mesmo está seguindo. Isso não é efetivo. Então aqui, ele não estava seguindo, ela já estava em sofrimento, passando por tudo isso. Então ela vai lá, olha para Jó e fala: olha Jó, foi isso que eu fiz, esse é o meu conselho para você. Você pode seguir isso também. Vamos lá, Yuri, entrega. Agora, a palavra amaldiçoar aqui no hebreu é a palavra barak. Então, é interessante, porque se você olhar algumas outras línguas, até mesmo africanas, por exemplo, qual que é o nome daquela? Onde o Robert é? Quênia. Então, tem muitas pessoas com o nome de Baraka, certo? Que vem da palavra abençoar. Isso é interessante, é legal pensar que essa palavra é abençoar. Mas olha isso. Eita. É o vento, né? Como a Samara fala. Só para explicar um pouco. Às vezes tem uns barulhos estranhos que faz, tipo a porta abrindo, alguma coisa assim tipo. A Samara sempre fala que é o vento. Enquanto isso, a gente está todo mundo com medo, ela fala: é só o vento. Então, provavelmente, se algo acontecesse no meio da noite, a Samara daria a desculpa que é o vento também. Mas amém. Mas olha isso, essa palavra barak vem da palavra abençoar. Mas aqui a mulher de Jó usa ela de uma forma irônica, de certa forma eufemística, para significar amaldiçoar. Então a mesma palavra que usaria para abençoar, ela usa para amaldiçoar. E olha isso. Então, muitas vezes é usada assim por conta da reverência que eles tinham ao nome de Deus. E sabe qual outro momento que essa palavra é usada? Aqui nesse livro de Jó. É na mesma parte em Jó capítulo 2, onde Satanás chega para Deus falando que Jó amaldiçoaria Deus. Satanás está usando a mesma palavra que a mulher dele vai lá e usa para ele. Agora, olha isso. É muito interessante porque quando a gente está cheio de pensamentos e emoções negativas no nosso coração, quando a gente já está abrindo mão de Deus, é isso que vai vir no nosso coração e nas nossas palavras também.
Se você está com os pensamentos, emoções negativas, deixando lá, cultivando no seu coração, o que vai acontecer é que isso também vai ser exposto. E essa é a palavra que Satanás usa para falar que, olha, ele vai te amaldiçoar. Depois, a próxima coisa que chega, a mulher também de Jó, chegando falando a mesma palavra, usando a mesma coisa. Mas agora em uma forma irônica. Mesmo meio que tirando sarro de Jó. E aí, quando a gente olha para isso, Jó finalmente fala, ele responde a sua esposa falando: você fala com uma mulher insensata, aceitando o bem dado por Deus, mas não o mal. E aí a Bíblia fala, em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Agora, no capítulo 1, no final, a gente leu que fala que Jó não tinha pecado culpando a Deus, mas agora fala que ele não pecou com seus lábios. Então, isso é interessante. A Bíblia sempre é muito específica sobre algo que ela está tentando comunicar para a gente, certo? Sobre o que está acontecendo. Mas em todo esse tempo, Jó ficou quieto. Então, até então, ele não tinha culpado a Deus. Mas, de um tempo, ao invés disso, a Bíblia fala que depois de um tempo, a Bíblia fala que ele não pecou contra Deus com seus lábios. Então, o que nos resta? A nossa mente. O nosso coração. Vamos lá, Yuri, entrega. Então, mesmo que ele não estava pecando com os lábios dele, o coração dele e a mente dele estava começando a subverter. A moldar e mudar cada vez mais por conta do sofrimento que ele estava passando. Nesse momento, ele já estava pecando a Deus, culpando a Deus já pelas coisas que estavam acontecendo. E sabe qual o pior? Fica cada vez mais e mais profundo no coração de Jó. E é realmente isso interessante. Porque muitas vezes a gente pode não falar algo, mas o nosso coração já está com isso dentro dele. Eu acredito que o maior problema aqui de Jó foi que ele não fez com que esses pensamentos se tornassem cativos, como a gente aprende na Bíblia. Em Mateus capítulo 12, versículo 34, não preciso ir lá, mas podem anotar. Jesus fala para as pessoas lá, ele fala: como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, o que significa? Que se você prega a palavra de Deus, é porque você ainda tem o evangelho dentro do seu coração. Se você não encoraja, é muito provavelmente porque você não está sendo encorajado. Se você está culpando alguém por algo ao invés de olhar para si mesmo, muito provavelmente é porque você mesmo está cheio de culpa no seu coração. Então, o que eu tenho no meu coração é o que eu vou colocar para fora. Então, se eu tenho vida, eu vou falar vida, mas se eu tenho morte, eu vou falar morte. Naquela hora, o que a mulher de Jó tinha era isso. Era maldição. Ela tinha abandonado Deus no coração dela, então ela vai chamar outras pessoas a fazerem o mesmo. Vamos lá, Yuri. Isso é muito interessante, porque ele vai lá e agora, olha para isso, gente, vamos ver o que Jó fala, agora no capítulo 3. Vamos ver o que estava no coração de Jó. Porque seja lá o que ele falar, vai mostrar o que estava no coração dele esse tempo todo, desde o começo do capítulo 2. Vamos, Yuri. Vamos lá, Yuri. Olha esse Jó capítulo 3, a gente vai ler o discurso de Jó. Capítulo 3, versículo 1. Vamos lá, Yuri. Olha o que a Bíblia fala. Depois disso, Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento, dizendo: uau! Pereça o dia do meu nascimento, e a noite em que se disse: nasceu um menino. Transforme-se aquele dia em trevas, e Deus, lá do alto, não se importe com ele. Não resplandeça a luz sobre ele. Chame-no de volta às trevas e às mais densas escuridão. Coloque-se uma nuvem sobre ele, e o negrume aterrorize a sua luz. Apoderem-se daquela noite densas trevas. Não seja incluída entre os dias do ano, nem se faça parte de um dos meses. Era isso que tinha dentro do coração de Jó. Depois de perder tudo, depois de perder a sua família, depois de perder a sua própria saúde, o coração de Jó estava cheio de amargura. Vamos lá, Yuri. Então, mesmo que no começo, depois de ter enfrentado a tribulação, aconteceu que depois, o que aconteceu é que ele quebrou. E aí o que ele faz? Ele começa a reclamar com Deus. A gente não vai ler o resto da escritura aqui, porque basicamente é Jó reclamando com Deus. Mas agora você pode ver o que estava dentro do coração dele. Ele não apenas reclama da situação que ele está passando. Se você olhar bem, o que ele está reclamando é até mesmo do dia em que ele nasceu. Então olha isso. Situações podem acontecer na sua vida agora. Uma situação aconteceu no seu trabalho, sexta-feira. Que vai fazer você começar a ficar amargurado e amargurada e reclamar da sua vida inteira. Levantar problemas, situações que nem eram problemas antes. Mas eles se tornam um problema agora porque seu coração está cheio de amargura. Porque isso mostra uma amargura que pode estar lá dentro. Um pecado, algo impuro dentro do seu coração. Ele vai tornar o resto também impuro. Por isso a necessidade de tirar todas essas coisas, pensamentos e coisas do nosso coração.
Vamos lá, Yuri. Isso é interessante, que você continua lendo aqui, no capítulo 3 de Jó. A Bíblia fala, no versículo 25, fala assim: o que eu temia veio sobre mim, e o que eu receava me aconteceu. Vamos lá, A Yuri. realidade é que Jó não tinha isso apenas nesse momento no coração dele. Fala que ele temeu a vida inteira dele. Aconteceu. Dentro do coração dele, ele ainda estava sendo pessimista. Durante a vida inteira, tendo a família dele, casado, com os bens, ainda assim ele tinha medo e passava a viver a vida dele com tanto medo, pensando: eu posso perder tudo isso um dia. Pensando: mas e se Deus tira tudo isso de mim? E se isso acontecesse? E se minha mulher sair? E se meus filhos morressem? E se eu perdesse os meus bens? A vida inteira dele, ele passou sendo pessimista, pensando que um dia Deus tiraria tudo. Sabe o que acontece muitas vezes? É que você é tão pessimista que você não consegue aproveitar o presente. A gente é tão negativo sobre as situações que estão acontecendo no nosso dia, que o presente se torna amargo. Vamos lá, Yuri. A gente não aproveita isso. A gente olha para a vida de Jó no capítulo 1, que fala que ele sacrificava ofertas a Deus sobre os filhos dele, e pensa: nossa, que incrível o coração de Jó. Mas a verdade é que ele estava com medo de perder os filhos dele. Era o que ele temia já, desde o princípio. Ele estava fazendo tudo isso porque ele tinha tanto medo de perder todas essas coisas. Agora pense, eu quero que você pare um momento agora e pense sobre a sua própria vida. Pense em tudo que Deus já te deu. Nas coisas incríveis. Sabe o que eu faço muitas vezes? Tem dois tipos de comparação. Uma comparação que é terrível, que vai só te levar para baixo, que é para mostrar para você e provar o quão terrível e quão não bom o suficiente você é. Mas tem uma outra que te ajuda, na verdade, a ver e ser grata a Deus pelo que Ele te deu. Às vezes eu olho para minha vida e tento me comparar com a vida de outras pessoas, pensando: nossa Deus, minha vida, na verdade, quando eu olho para essas pessoas na Bíblia, não é tão ruim assim. Na verdade, minha vida é muito mais fácil. Olha para a vida de Jó, eu não passei por tudo isso. Eu não fui atingido com uma doença de pele, que eu tinha que ficar lá com um caco passando na minha pele. Eu não perdi todos os meus bens, eu não perdi toda a minha família. Eu ainda tenho minha família, mesmo que eu seja distante deles. Eu ainda tenho as coisas, pessoas familiares, pessoas ao meu lado que estão junto comigo. Então do que eu posso reclamar? Mas é isso, basicamente o que aconteceu com Jó é que o coração dele estava contaminado de pessimismo. Sabe, as pessoas pensam que a aprovação de Jó começou apenas quando ele perdeu tudo. Mas a aprovação dele começou até mesmo quando ele tinha tudo. A aprovação de: será que Deus ainda é o suficiente? Vamos lá, Yuri. Quando eu tenho tudo, que minha vida está boa, está incrível, o jeitinho que eu sonhava. Será que eu ainda vou dar graças a Deus por isso? E se eu perdesse tudo? Será que Deus ainda estaria no centro da minha vida? No centro de tudo que eu faço? Ou será que eu moveria ele para o lado? Tem dois tipos de pessoas. Uma, que está tudo certo. Você pode dar dois tipos de respostas, desculpa. Uma, para dois tipos de situações. Uma, quando está tudo certo. Graças a Deus, Deus é muito bom, é incrível, muito obrigado, Deus me abençoou com tudo isso. Duas, você não vai aproveitar nada disso, esquece que Deus, deixa Deus de lado, porque eu já tenho tudo que eu precisava. Dois, quando tudo dá errado, e eu vou lá, me levo para mais próximo de Deus, clamo a Deus: Deus, por favor, me ajuda, me tira disso. Ou então jogo Deus ao lado, porque eu penso que Deus não se importa comigo, porque Ele tirou tudo de mim já. Então eu preciso lidar com isso das minhas próprias forças. E esse foi o coração de Jó. Que você vê o que está acontecendo no capítulo 3, no começo. Na verdade, o que ele está fazendo é dando ordens a Deus do que ele deveria fazer com o dia do nascimento dele. Ele fala: Deus, você não fez algo bom. Na verdade, estava errado. Vamos fazer assim, que Deus, ele fala: Deus, faça isso. Ele começa a dar ordem a Deus. Fala que Deus torne escuro o dia do nascimento, que se apague até mesmo o dia do mês, não seja comemorado. Que na verdade, que nem mesmo fala que nasceu um menino. Ele começa a dar ordem a Deus do que deveria ter acontecido. Qual que é a melhor coisa para acontecer? Muitas vezes Deus coloca a gente em situações para a gente passar e aprender com Ele. A gente olha para a situação e pensa: nossa, a situação é muito terrível. Deus, na verdade, eu queria que fosse dessa maneira. Sabe? Está muito difícil, então por favor, faça mais fácil. Ao invés de: Deus, por favor, me ajude a aprender com a situação. Geralmente esse não é o nosso coração. Mas caso você ainda não acredite em mim, que realmente nosso pecado é gerado pelo que vem no nosso coração. Vamos lá, Yuri. Vamos lá para Mateus capítulo 15. Vamos ver isso no Novo Testamento. A gente estava olhando no Antigo, vamos lá para o Novo. Prega. Vamos lá para Mateus capítulo 15, a gente vai ler o versículo 15 também. Vamos lá, Yuri. Vamos lá, Yuri. Olha aí, versículo 15 ao versículo 20. Vamos, Yuri. Então, hoje eu estou sem meus óculos, porque eu deixei com bucha ontem na festa, e agora não faço ideia onde eles esteve.
Mas espero que o Musa saiba. Caso não saiba, amém. Posso virar aqui também pertinho de mim. Mas fala assim, Mateus capítulo 15, a gente vai ler o versículo 15 em diante. A Bíblia fala: Então Pedro pediu-lhe, explique-nos essa parábola. Será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Muito engraçada essa parte. Coisa bem. Versículo 18. Mas as coisas que saem da boca vêm do coração. E são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, adultérios, as moralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos, as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Só para dar um pouco de contexto, basicamente Deus aqui está lutando contra o pessoal, os fariseus, mestres da lei, que vão lá, olham para os discípulos não lavando a mão antes de comer, e vão lá e falam: Jesus, os seus discípulos não lavam a mão antes de comer, porque é uma tradição judaica, eles não estão fazendo isso, que terrível, são pessoas terríveis. Aí Jesus olha para eles e fala: nossa, mas isso é só uma tradição criada por vocês. Vocês estão praticando o Corban, que era uma outra tradição que anulava a palavra de Deus, para poder dar mais dinheiro para o templo. Naquela época seria hoje a igreja. Então eles estavam reclamando lá. E aí Deus vai lá e dá uma parábola para eles, Jesus dá uma parábola para eles, e vai lá e explica para eles. E é interessante porque ele fala que do nosso coração, nossos sentimentos podem gerar tudo isso. Ele dá uma lista de coisas. E o que está lá na lista de pecados que o nosso coração faz? Juntamente com homicídio, adultério, imoralidade, roubo. Qual que é a primeira coisa que ele menciona? Que nos torna impuros? Maus pensamentos. É o primeiro da lista. Que vai nos tornar impuro. Ele fala, maus pensamentos. Muitas vezes a gente olha para pensamentos ruins e não leva muito a sério, certo? A gente pensa pequeno de nós mesmos, tenta nos auto-diminuir, ou então tem uma baixa autoestima, pensa, nossa Deus, é tão terrível isso, por que não fez dessa maneira? Por que não fez mais alto, mas, no meu caso mais baixo? Não precisava de toda essa altura. E fica pensando todas essas coisas, e, nossa Deus, não sei o que, fica reclamando, e a gente pensa, mas isso é um pensamento, eu não estou fazendo nada já. Mas aqui ele coloca esse pecado que nos torna impuro, tão junto com todas as outras coisas, tanto com homicídio, com roubo, com imoralidade, impureza, e ele fala maus pensamentos. Vamos lá, Yuri. Então, antes do pecado se materializar, o que ele fez? Ele está no seu coração. Então, esse pecado é o tipo de pecado que te mata de dentro para fora. Ele vai gerar uma morte espiritual. E o pior de algo que te mata de dentro para fora é que você não vê, na verdade. Não é tão explícito assim. É difícil de localizar, porque está dentro de você. Algo que está lá de fora é muito fácil. Né? Se tá, do nada, tipo, tem uma bolota aqui no meu braço, eu vou ver que tem uma bolota no meu braço e falar que tem algo de errado. Né? E vou lá no hospital e lido com isso. Agora, se tem algo dentro de mim que não tem muitos sintomas aparentes, isso sim é algo que pode te matar. E você precisa tomar ainda mais cuidado. E agora, se você não lidar com os pensamentos, como falou na quarta-feira, você irá morrer espiritualmente. A Bíblia fala em Provérbios capítulo 4, versículo 23, fala de tudo que se tem, guarde seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Vamos lá para 1 Coríntios. Então a Bíblia fala que os nossos pensamentos, o nosso coração, a nossa vida depende deles. Agora, o quanto isso é realmente verdade para você? Como que você lida com os seus pensamentos? Quando vem um pensamento ruim, quando você se sente para baixo, ou então triste, desanimado, como sem esperança, você lida da mesma forma que você lidaria se você pensasse em matar alguém, ou um homicídio, como ele menciona aqui. Porque ele fala que ambas coisas, tanto a pessoa que tem um mau pensamento ou homicídio, ele fala que essas duas pessoas estão igualmente impuras aos olhos de Deus. Imagina isso, eu olhar para o homicida, eu olhar para o Yuri com pensamentos ruins e realmente inseguro, e pensar essas duas pessoas estão igualmente impuras. Agora olha a escritura em 1 Coríntios capítulo 2, a gente vai ler o versículo 16. Vamos lá, Yuri. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. A Bíblia fala assim: quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo.
Olha isso. Ele fala no nosso coração. Ele cita aqui uma escritura, Paulo, ele cita a escritura aqui, Isaías capítulo 40, versículo 13, que basicamente pergunta quem pode ser o conselheiro de Deus. Quem seria sábio o suficiente? E aí ele fala que nós, porém, temos a mente de Cristo. Segundo ponto da pregação de hoje, o último ponto, a vida é gerada por uma mente. A vida é gerada por uma mente. Agora, qual que é essa mente? A minha? A sua? Não, a de Cristo. Vamos lá, Yuri. Então, olha isso, ele fala que o que a gente pode fazer, o que nós queremos fazer, o que me ajuda a pensar é que eu tenho meus próprios desejos, minhas próprias vontades, o que eu quero fazer, como eu quero que as coisas sejam feitas do meu próprio jeito. E por isso eu quero dar conselhos a Deus sobre os planos dele, como Jó estava fazendo, querendo mudar o passado para servir de acordo com a vontade dele. E esse é o meu coração. Eu não sei se você consegue se relacionar com isso, mas eu sei que para mim isso é muito verdade. Mesmo que eu não vá diretamente e fale para Deus, Deus, um conselho para você. Se você quiser melhorar aqui uns pontos aqui e ali, sabe, um conselho para você é se você deixar com que o Yuri tenha, sabe, uns 10 mil dólares na conta dele, vende um carro, uma casa maior, talvez com 5 quartos. Mas isso é só o meu conselho para você, tá bom, Deus? Mesmo que o Yuri não chegue para Deus falando dessa forma, ele é inteligente o suficiente para usar a mesma coisa, o eufemismo, que na verdade a mulher de Jó usou. Que usa a mesma palavra abençoar para significar maldição. Por que eles usaram aquele eufemismo? O eufemismo é a ideia de usar algo muito ruim e diluir ele para não parecer tão ruim. Então, já que eu quero dar um conselho a Deus, eu não vou falar para ele maldição, não sei o que, todas as palavras terríveis. Eu sou inteligente o suficiente para chegar para ele e falar: nossa Deus, minha vida é muito difícil. Acho que deveria ser dessa forma. Sabe, eu quero tanto isso, eu quero tanto aquilo outro. Por que não faz dessa forma e começa a questionar Deus nos pensamentos e nas minhas ações? Porque eu sei que se eu falar com Deus daquela maneira, eu estaria admitindo que eu estou errado e meu coração está impuro. Então, já que eu não quero admitir isso, já que isso é muito duro para me admitir, eu vou usar a mesma coisa que a mulher de Jó usou. Mas a gente olha para a mulher de Jó e pensa: nossa, que terrível ela! Ela olha para o Jó e fala: nossa, amaldiçoa seu Deus e morre. Mas agora a gente faz a mesma coisa. Talvez não falando para alguém, apontando o dedo para ele dessa forma, mas no nosso próprio coração e mente. Vamos lá, Yuri. Venha. Sabe, mas o incrível dessa passagem é que ele fala que eu e você temos a mente de Cristo. Eu li isso e fiquei muito encorajado a ver isso. Porque mostra a realidade de Romanos capítulo 2, versículo 2, que fala que a gente pode renovar a nossa mente. E ele fala que ao renovar a nossa mente, a gente pode provar e realmente ver o quão bom, perfeito e agradável é a vontade de Deus. Vamos lá. Pensei então, nossa, na real é que se eu tenho a mente de Cristo, todas aquelas inseguranças e questões que eu tenho na minha mente e no meu coração, elas podem ser jogadas fora. Vamos lá, Yuri. Eu sou muito grato por ter a mente de Cristo, porque a mente de Cristo foi o que fez com que a vida fosse gerada em mim. Agora, o que implica ter a mente de Cristo? Implica que a gente pode pensar como Ele pensou. Podemos focar nas coisas do alto e não nas coisas aqui da terra, como faz vocês. Agora, o problema é, será que isso é realmente algo estranho? Será que apenas nós, agora no século XXI, que sentimos dessa maneira? Sentimos como a gente tem algo a provar para alguém? Ou que eu não sou amado o suficiente, eu não recebi o suficiente, eu não sou ouvido o suficiente, eu não sou considerado o suficiente? Ou será algo que estava acontecendo desde o começo? Para ir bem desde o começo, vamos para 1000 anos antes de Cristo. Vamos para Salmos. Vamos lá, Yuri. Então, 1000 anos antes de Cristo é quando Davi está liderando o povo de Deus em Israel. Ele começa lá em 1010 e termina em 970. A gente vai dar uma olhada na minha escritura favorita de Salmos. Porque, na verdade, é uma escritura onde o salmista, Davi, aqui, ele é extremamente real com Deus sobre como o coração dele está. Ele não tem que esconder ou usar de eufemismo para poder fingir que não está tão ruim assim. Olha aí, Salmos capítulo 13, versículo 1. Olha o que a Bíblia fala. Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Versículo 2. Até quando terei inquietações e tristeza no coração? Dia após dia. Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde o Senhor, meu Deus. Ilumina os meus olhos, ou do contrário dormirei o sono da morte. Versículo 4. Os meus inimigos dirão, eu o venci. E os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que tem me feito. Uau. Olha isso. O que o salmista está falando aqui?
Você pensa em Davi, pensa, nossa, o homem segundo o coração de Deus, o líder de Israel, o melhor rei que Israel já teve. Agora, como que estava o coração de Davi? O que estava passando na mente dele? A primeira pergunta que ele faz para Deus, ele fala, até quando, Deus? E aí depois ele fala, até quando? Para sempre você vai se esquecer de mim? Significa que ele sentia como se Deus tivesse esquecido da existência dele. Ele era um rei. A pessoa pensa nisso. Ele não era um membro de Israel. Ele era um porteiro do templo. Ele era um rei. E aí o rei olhava para Deus e pensava, Deus esqueceu de mim. Ele se sentia inseguro. E olhando para isso, ele ainda fala, até quando esconderás de mim o teu rosto? Significando, Deus, eu quero estar conectado com você. E agora eu me sinto como se você não quer se conectar comigo. E aí ele fala, até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Você já se sentiu dessa forma? Como realmente sentindo triste dia após dia? Como se nada mudasse? Ele fala de inquietação, basicamente ansiedade. Então Davi aqui, como eu e você, ele se sentiu inseguro, sentiu ansioso, sentiu triste. Sentiu como se Deus tivesse esquecido dele. Sentiu abandonado. Eu não sei se alguma vez na sua vida você sentiu alguma dessas emoções. Ou talvez todas elas. Eu quero dizer que essas emoções são completamente normais. Aceitáveis, não necessariamente, mas normais. Elas vão acontecer e vão passar por cada um de nós. Eu e você vai sentir dessa forma. Em algum momento da nossa vida. Mas agora, o que a sociedade prega para mim e para você? Especialmente para agora, né, no século XXI. Fala que se você sente muitas emoções, você está sendo muito fraco. Certo? Não, você não pode sentir como você se sente seguro. Por que você falar isso para alguém? Nossa, eu me senti inseguro com o que você falou. Eu me senti machucado pelo que você falou. Na verdade, eu me sinto um pouco carente. Eu necessito de mais amor e atenção. Na verdade, eu me senti abandonado quando você fez isso. Eu duvido que lá com seus amigos do trabalho, eles vão ficar compartilhando essas coisas com você. Vou chegar pra você e falar, nossa, Carol, eu me senti tão abandonado ontem, insegura. Então chegar lá pro Munias e falar, nossa, Munias, mano, cara, me sinto tão inseguro. Homem, esquece disso. Falar algo dessa forma pra outra pessoa. Aqui Davi, o rei, ele tava gritando, fez até uma música sobre isso. Agora imagina, ele fez uma música pra tocar pro povo, sobre como ele tava se sentindo. Acho que não tava muito se importando o que as pessoas iam pensar dele. Mas olha isso, por mais incrível que pareça, ainda assim, depois de tudo isso, ele fala que, sabe Deus, apesar de tudo isso, apesar de todas essas emoções, de todo esse sofrimento, eu ainda confio em teu amor. E meu coração exulta na tua salvação. E ele fala, eu quero cantar a Deus pelo bem que tem me feito. Agora, se você ler isso, qual que é o bem que ele fez, que Deus tem feito para ele? Ele acabou de falar como ele estava se sentindo. Ele fala, nossa Deus, ainda assim eu quero cantar sobre o bem que você tem me feito. Qual que é o bem? Todas as tribulações, as coisas que aconteceram para fazer com que ele chegasse nesse ponto. Ainda assim ele estava grato a Deus. Deus, eu sei que é difícil, mas assim estou grato porque eu sei que é pelo meu próprio bem. E sabe o que me anima muito? É a escritura em Salmo 106. Vamos lá, Yuri. É uma das minhas escrituras favoritas. Salmo 106, no versículo 44. Prega, Yuri. Porque ela me anima muito a entender que, claro, coisas acontecem, eu vou errar. Eu tenho um pecado, vocês têm, todo mundo peca. Não importa, o maior líder do mundo, a maior igreja, mega church, de lá quem for, até o membro que acabou de entrar na igreja, essa pessoa também peca. E olha como Deus lida com isso. Olha como Deus vê a situação. Em Salmo 106, versículo 44. A Bíblia fala assim: mas Deus atentou para o sofrimento deles, quando ouviu o seu clamor. Versículo 45. Lembrou-se da sua aliança com eles e arrependeu-se. E por causa do seu imenso amor leal, fez com que os seus captores tivessem misericórdia deles. Aqui no versículo 44 fala que Deus atentou para o sofrimento deles. Então quando Deus vê você aí, ó, passando por uma situação difícil, adivinha o que ele faz? A Bíblia fala que ele se atenta para isso, então ele presta atenção nisso. Ele vê o seu sofrimento. Então, mesmo que você sinta como Davi estava sentindo, como se Deus se esqueceu dele ou não está vendo ele, a realidade é que Deus, na verdade, está olhando para você mesmo nesse exato momento. Vendo o quão difícil tem sido. Deus vê o nosso sofrimento e fala, eu entendo que é realmente muito difícil. Eu entendo que não é fácil ver isso. Não é fácil o que você está passando.
E ele fala por conta do seu amor. Ele fala por conta do seu amor leal. Ele, na verdade, ele segura como ele fala? Ele segura o seu he relented, que significa segurar algo que você merecia. Então, em vez de te discipular no que você merece, ele vai lá e segura e fala: amém, deixa eu ser misericórdia comigo, misericordioso comigo. Ele errou, mas é difícil também. Então eu vou mostrar misericórdia aqui. E isso realmente me anima, né? Porque fala até mesmo que não apenas Deus mostra misericórdia, mas ele faz até mesmo com que as coisas ao meu redor mostrem misericórdia para mim. Então quer dizer que a sua vida poderia ser ainda pior. Mas pela graça e misericórdia de Deus, ele vai lá e causa com que as coisas ao redor não te tratem da maneira que você merece. Agora imagina, cada vez que você foi magoado, muitas vezes a gente pensa e acredita que a gente nunca magoou alguém, nunca machucou alguém. Você é uma pessoa tão boa, então com certeza eu não vou fazer com que, não tratar uma pessoa de uma forma desrespeitosa, eu não vou falar dessa maneira, eu não vou fazer com que a pessoa se sinta machucada. Mentira, todo mundo faz isso. Até a senhorinha mais doce do mundo que você conhece, aquela lá de 70 anos de idade, ela também já magoou muita gente, magoou as pessoas até hoje. É verdade. Mas ele fala que, olha, ele causa todas as pessoas mostrar misericórdia. Agora imagina se as pessoas se tratassem da mesma forma que você trata elas. Como você seria tratado? Se tratasse da forma que você realmente merece. Da forma que eu mereço, por conta dos meus pecados. Eu teria voltado para o Brasil, buscar de olhos. Mas sou grato a Deus que Ele não permite que isso aconteça. Me trouxe um país onde as pessoas são muito hospitaleiras e me tratam muito bem, então sou grato a Deus por isso. Mas essa é a realidade. Agora, então, como que eu posso lidar com esses pensamentos negativos? Como que eu lido com cada uma dessas provações? E cada uma dessas tentações e emoções que eu passo? Vamos lá para Filipenses. A gente já está terminando. Filipenses capítulo 4. Vamos ver como que a gente lida com esses pensamentos. Versículo 6. Filipenses capítulo 4. A gente vai ler o versículo 6 ao 7. Vamos. Pregar. Versículo 6 ao 7 fala assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresente os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Olha isso, eu sempre li a Escritura e eu sempre focava muito naquela parte: a paz não sai todo entendimento, isso vai estar com você. Entende? Dá as suas ansiedades, tudo para Deus. Mas depois, quando você lendo isso, ele fala que o que ele vai guardar? O que ele está guardando para mim? Ele fala que vai guardar o quê? Nosso coração e a nossa mente. Então, o que eu preciso fazer para poder lidar com esses pensamentos negativos? E ter a mente de Cristo. É fazer o que Jesus fez quando ele estava aqui na terra. Ele fala oração e súplicas e com ação de graças. A solução para pensamentos ruins é lidar com as nossas emoções é essa. A solução para viver em paz na mente e coração de Cristo: orar e agradecer a Deus constantemente. Se pergunta, como foi a última vez que você foi genuinamente grato a Deus? Isso mostra as suas atitudes. Porque eu posso agradecer você por algo agora e ir lá e te machucar logo em seguida. Certo? E aí, sou realmente grato? Não. Certo? Eu lembro quando eu tinha, acho que tinha uns 6 anos de idade. E meus pais me deram um PlayStation 2. Eu falei, uau! Eu tava muito grato. Como menino de 6, 7 anos de idade, o PlayStation 2 era o ouro dele, era o tesouro dele. E eu lembro nossa, meu quarto estava sempre arrumado. Eu não derrubava mais os copos e os pratos dentro de casa. Eu não ficava correndo e chutando a bola dentro de casa. Por quê? Porque eu estava grato à minha mãe e meu pai. Nossa, eles me deram um PlayStation 2, eu vou me comportar tanto. Eu vou ser estudioso, eu vou arrumar meu quarto, fazer minha cama. Eu não sabia fazer a cama direito. Era uma bagunça, mas eu acordava, eu ia acordar e fazia assim, tentava arrumar, ficava tudo bagunçado, ficava uma bagunça, mas mostrava meu coração, olha. Eu estava tentando fazer algo. Mas o que isso mostra? Mostra que eu estava realmente grato. Sabe, ontem a gente foi, eu e o Augusto, a gente foi no casamento, que foi incrível. E logo após sair da igreja, onde o casamento ocorreu, as pessoas foram para uma festa e ficaram bêbadas lá. Agora, imagina isso.
Eu acabei de agradecer a Deus nossa Deus, muito obrigado pela união que o Senhor permitiu que acontecesse. Agora eu vou para uma festa, e aí eu vou lá e fico bêbado e falo todas essas outras coisas. Então o que isso mostra da minha gratidão a Deus? Será que eu estou realmente grato pelo que Ele fez? Realmente grato a Deus? Se eu estou realmente grato, isso refletiria nas minhas ações. Porque não é apenas algo que eu sinto, mas algo que eu faço também. Se a pessoa vai lá e fala, eu te amo, mas ele vai lá nas suas costas te trai, isso mostra o coração dela. Isso não é verdadeiro. É verdade. Da mesma forma, então a pergunta é, quando foi a última vez que você ficou realmente grato a Deus? Isso vai mostrar não porque você orou durante uma hora, agradecendo a Deus apenas. Ou então, durante uma semana inteira ficou orando a Deus, agradecendo a Ele. Mas o jeito que você levou a sua vida durante aquela semana. Isso é incrível. Porque ele fala aqui que se você agradece a Deus, mas logo após volta aos mesmos pensamentos e segurança, você não está verdadeiramente grato a Ele. Ele fala que logo após fazer tudo isso, a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, guardar o seu coração, como a Bíblia fala em Provérbios capítulo 4, versículo 23, é literalmente expressado por entregar os meus pedidos e vontades a Deus em oração e gratidão. Então, se eu quero guardar o meu coração, o que eu preciso fazer? Entregar tudo a Deus. É assim que eu guardo o meu coração. Guardar o meu coração não é ter expectativas baixas de algo. A gente pensa, não, eu estou guardando meu coração, minhas emoções, porque agora eu não tenho uma expectativa sobre como a Samara deve me tratar, ou como o Musa deve me tratar. Ou então agora eu tenho uma expectativa baixa de alguém. Isso não é guardar meu coração, isso é ser pessimista. Pensar que o Musa não pode melhorar, que a Samara não pode se arrepender, ou que o Yuri não pode fazer algo melhor. Isso é pessimismo mesmo. Isso não é guardar o seu coração. Guardar o meu coração, eu estou ok com qualquer coisa que aconteça. Qualquer resultado que seja. Mas para que isso aconteça, eu preciso confiar em Deus. E como eu faço isso? Dando tudo nas mãos dele. Isso é o guardar o coração e a minha mente. Vamos lá, irmão. Vamos lá, Yuri. Sabe, em Romanos capítulo 8, fala sobre quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Vamos lá, Então, ter a mente de Cristo que traz a paz, basicamente. Que ele fala no final. Fala, mas a metade do Espírito é a vida e a paz. Esse viver de acordo com o Espírito, como discípulos, é um privilégio do Espírito Santo dentro de nós. Então, podemos viver de acordo com ele e com a sua vontade. Agora, se você não é um discípulo, isso explicaria porque você não tem se arrependido. Ou porque a sua mente não tem estado em paz ou não tem sido renovada. Porque você não tem espiritualmente de Cristo, que realmente traz a vida. A mente que traz a vida é a mente de Cristo. Eu acredito que precisamos ter uma só mentalidade se quisermos realmente ganhar esse país para Deus, ou o mundo inteiro para Ele. Imagina isso. Você entrar no exército, mas cada uma dessas pessoas no exército tem objetivos e vontades diferentes dentro dessa guerra. Como que seria esse exército? Algumas pessoas desse exército querem dominar Gaza, outras Lusaka, outras África do Sul, aí outras, na verdade, Madagascar, eles querem atravessar o oceano. Imagina isso, que exército seria esse? Se eles tivessem apenas um objetivo, unidos, com foco, o que aconteceria? Não seria vitorioso. Da mesma forma, eu quero realmente animar vocês a estarem unidos em um só pensamento que agrada a Deus. Então não deixar ser dominado pelos pensamentos de insegurança que Satanás quer colocar na sua cabeça. Na verdade, a Bíblia fala várias vezes como Satanás vem e coloca dúvidas dentro de nós, para fazer a gente questionar-nos. Então todas essas inseguranças, todas essas coisas, pensamentos negativos, eles definitivamente não provêm de Deus. Porque agora o que Ele quer que você tenha é a mente de Cristo. Vamos lá, Yuri. Vamos para Romanos capítulo 8. Vamos lá. Vamos lá, Yuri. Segue, Yuri. Vamos. Romanos capítulo 8. No versículo 9. Vamos lá, irmão. Romanos capítulo 8, vai do versículo 9 ao versículo 11. Vamos lá, Yuri. Romanos capítulo 8, versículo 9. Olha o que a Bíblia fala. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas o Espírito de fato, o Espírito habita em vocês. E se alguém tem o Espírito de Cristo, não pertence. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça.
E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Então a nossa marca de estrada como discípulos é o fato de que nós não somos dominados pela carne. Não somos dominados pelas nossas emoções e pensamentos. E aqui a gente diz, vai ser uma batalha constante. Não é algo que acontece uma única vez, aconteceu hoje, nunca mais vai acontecer. Mas é algo diário que eu preciso batalhar para poder estar unido com Deus. E algo importante também entender que a gente vai ser dominado por algo. Certo? Ele fala o domínio da carne ou o domínio do espírito. Então algo vai te dominar. Agora, o que é isso que você vai permitir com que te domine? Sabe, eu amo essa frase que fala o que domina e determina as suas emoções é o que te domina e o que te gera. Então, seja lá o que acontecer, se meu trabalho é o que muda e molda minhas ações e emoções, é ele que tem que me dirigir. Vai fazer com que eu faça as coisas. Certo? Então, da mesma forma que se o que me domina é a carne, o que eu vou poder fazer apenas vão ser as coisas da carne. Agora, se o que me domina é o espírito, eu vou poder viver dessa forma. Minhas emoções e meus pensamentos vão ser dirigidos para ele. Vamos lá, irmão. Então, se o Espírito Santo aqui habita em você, então ele te domina. Olha isso. Vamos lá para Salmos 26. Nossa última escritura. Prega, irmão. Vamos lá, Yuri. Vamos lá, Yuri. Agora, dessa vez eu prometo que é a última mesmo. Salmos 26. Vamos lá, irmão. São Salmos 26, versículo 1. Segue, Yuri. A gente vai ler aqui o versículo 1 do Salmo 26 até o versículo 3. O Salmo davídico. Vamos lá, Yuri. Vamos. Vamos lá, irmão. Salmos 26, versículo 1 ou 3. A Bíblia fala assim: faça-me justiça, Senhor, pois tenho vivido com integridade. Tenho confiado no Senhor sem vacilar. Sonda-me, Senhor, e prova-me, examina o meu coração e a minha mente, pois o teu amor está sempre diante de mim, e continuamente sigo a tua verdade. Eu queria animar vocês com essa escritura aqui hoje. Aqui ele fala que ele viveu com integridade e que a prova disso era o coração e a mente dele. Ele fala, tenho vivido com integridade, estou confiado no Senhor sem vacilar. E você pode provar meu coração e minha mente para ver se isso é verdade ou não. Olha isso, o que prova se você realmente vive em integridade, com justiça com Deus, é o seu coração e sua mente. Então, se agora mesmo Deus fosse examinar o seu coração e sua mente, o que ele encontraria lá? Vamos lá, Yuri. Pega, irmão. Ele encontraria você focado realmente no reino de Deus? Ou será que teria focado nas coisas desse mundo? Vamos lá, Yuri. Olha o incrível que ele fala que ele tem confiado no Senhor sem vacilar. Eu quero ter esse coração também. Imagina isso, confiar no Senhor sem vacilar. Significa que em nenhum momento ele foi balançado. Era isso, eu confio em Deus. Nada vai mudar. Eu estou confiando nele. Eu queria animar cada um de vocês com isso, porque qual a importância de renovarmos a nossa mente? Qual a importância de ver as coisas como Deus vê? Romanos 12, versículo 2, você pode anotar, que fala que para provar realmente, quando a renovação da nossa mente nos ajuda a provar o quão boa, perfeita e agradável a vontade de Deus. Imagina isso, Deus tem uma vontade boa, perfeita e agradável. E é isso. Ele quer que você prove dessa vontade. Mas para que isso aconteça, você precisa renovar a sua mente. Então, um desafio simples para cada um de vocês hoje. Pergunte para as pessoas ao seu redor. Não precisa nem mesmo ser os discípulos em si. Mas pergunta para eles, qual é o seu assunto favorito? Isso vai mostrar o que tem estado guardado no seu coração. O que está lá? Se é reclamação, se é finanças, Vamos lá, Yuri. e são falar de carros, ou então de esportes, até mesmo comida. Eu gosto muito de falar de comida. Vai mostrar o que está no seu coração. Eu particularmente, tenho guardado meu coração em relação à comida. Somente minha mídia social só tem comida lá. Comida. Então eu tenho que guardar muito o coração com isso. Mas essa é a verdade. O que a gente fala, o que a gente coloca para fora, é o que está no nosso coração e na nossa mente. Então pergunte a pessoa ao seu redor, qual que é o assunto favorito? O que eu mais falo? Quando eu vou falar com você, será que eu estou sempre reclamando? Ou será que na verdade estou levando boas notícias? Estou falando de coisas que Deus tem feito na minha vida, como incrível tem sido.
Sabe que eu falo meus irmãos e irmãs de uma forma incrível? Nossa, eles são tão incríveis, têm me ajudado tanto. Levantando eles 100% está reclamando de como difícil tem sido. Vamos lá, Yuri. Realmente quero animar vocês com isso. Para poder ter o mesmo coração. Entender que o pecado realmente é gerado pelo coração. Mas a vida, ela é gerada por uma mente em Cristo Jesus. E para Deus seja toda a glória. Amém. Amém.